Hoje a nossa aula, começando aqui nossa terceira aula, liderança e o Espírito Santo. A gente já falou sobre a intimidade com Jesus e eu espero, meu querido, que você tenha, nessa semana agora, conseguido aumentar sua intimidade com Jesus. Eu espero, Pelo menos um pouquinho, 1% aí, você possa ter passado mais tempo aos pés de Jesus Cristo, entendendo ali João capítulo 15, tá bom? Vamos lá então. Eu quero ensinar para vocês, talvez você já saiba, se você já sabe, tranquilo, mas para aqueles que não saibam, um tipo de mapa mental. E eu pedir para você pegar aí uma folha, se tiver uma folha de sulfite, uma folha de caderno deitada. Isso, olha aí, ó. Ah, já tem alguém que já sabe, vai saber melhor que eu. Muito bem, Marcelo. Esse aqui é o meu, tá? Então você pode fazer do seu jeito. Eu vou fazer o resumo da aula inteira agora para você, mas isso aqui não é padrão, tá? Não tem o meu como o absoluto. Eu vou fazer um mapa mental que me ajuda a entender um pouco da aula, tá bom? Então eu queria convidar você a pegar uma folha, sulfite, rascunho mesmo, ó, pode atrás ter alguma coisa, não tem, pega uma folha velha mesmo, você vai rabiscar ela. Depois, se você quiser passar limpo para você guardar bonitinho, aí você pode fazer, tá bom? Então pegue aí, se você tiver caneta, por exemplo, uma preta, uma azul, uma vermelha, ou lápis de cor, ou aquele, tá na moda o Bob Goods, Pega o Bob Goods aí de alguém da sua família aí e faz aí, risca, pinta, porque isso ajuda muito o nosso cérebro a conseguir organizar, Na verdade, a nossa mente, ela funciona assim, Ela funciona com caixinhas, Ela funciona assim, a gente consegue ligar as coisas, Homem é muito disso, Você pensa assim, mas a mesa do homem está bagunçada, mas ele sabe aonde que está a ferramenta, aonde que tá, ele tem ali a organização mental dele, Então vamos lá. O mapa mental nosso hoje começa com um meio, Geralmente começa no meio, o nosso centro ali, que hoje o nosso tema é liderança e o Espírito Santo. Deixa eu botar mais alguém chegando aqui. Muito bem. Liderança e o Espírito Santo. Juliano, seja bem-vindo. Estamos aí fazendo um mapa mental, tá bom? Então esse aqui é o centro do que vamos falar hoje, nosso tema principal, liderança e o Espírito Santo. Uma das questões a gente pensar, claramente que a gente não vai conseguir abordar tudo, Demoraria horas, talvez dias, mas uma das coisas que a gente vai falar é exatamente sobre o Espírito Santo, Quem é o Espírito Santo? Então, não vai dar para a gente ser exaustivo, usar muitos versículos, Não vai dar, mas pelo menos assim uma noção de quem é o Espírito Santo, tá bom? E aí dessa liderança, a gente pode pensar, fazendo um quadradinho para cima, Pensando assim, qual o papel do Espírito Santo na liderança? Então, se a gente está falando de Espírito Santo e está falando de liderança, será que o Espírito Santo tem um papel importante, um papel exclusivo, um papel interessante, necessário para a liderança cristã? Como eu falei, seja líder de jovens, líder de um pastor, pastora, seja líder de um grupo em casa, seja até um líder familiar, Então, qual é o papel? E desse papel a gente vai sair duas ramificações, tá bom? Principais aí que nós vamos falar hoje. A primeira ramificação é pensando, eu vou resumir, tá? Sempre eu vou colocar o Espírito Santo, sempre não, muitas vezes eu vou colocar como ES, tá bom, irmãos? É só por questão de simplificar e caber no quadradinho, tá bom? Qual o papel do Espírito Santo na separação de líderes? Será que existe isso? Será que a Bíblia fala sobre Espírito Santo separando pessoas para a liderança? Talvez já foi na sua mente aí alguma coisa, Em que momento o Espírito Santo, ele foi ali, ele escolheu, separou, distinguiu alguém ali, E aí você tem, continuando também qual o papel, é a condução do Espírito Santo na liderança, Ou a liderança conduzida pelo Espírito Santo. Então, tanto o Espírito Santo separando os líderes, quanto o Espírito Santo guiando os líderes. Então, tem esses dois papéis: selecionar, separar e guiar os líderes. Essas duas questões. Em relação à separação dos líderes, será que a gente tem isso no Antigo Testamento e no Novo Testamento? Quais são, no Antigo Testamento, a forma que o Espírito Santo
ele separou líderes. E quais foram no Novo Testamento? No Novo Testamento, a gente tem separando líderes, né, ou mostrando a ação do Espírito Santo. A gente tem ali através da vida de Jesus e através da vida dos discípulos, né, os apóstolos, mas também mais pessoas, né, que o Espírito Santo vai usar, os diáconos, né, você vai ver em Atos ali. Então, mais pessoas que o Espírito Santo, não só os discípulos ali, os apóstolos, né, os 12 ou os 11, né, depois Paulo, mas mais pessoas também. Então, essa separação que ele faz. Voltando para o outro lado lá, né, então, qual o papel do Espírito Santo? Então, a gente tem o Espírito Santo separando, e agora o Espírito Santo, quando a liderança é conduzida pelo Espírito Santo, que a sua vida, ou talvez até a sua liderança na sua igreja, né? Olha só que interessante. Vai pelo menos aí ter 3 questões. A primeira questão, vê se você imagina aí, né? Se alguém, um líder, um pastor, missionário, pastora, líder de classe de crianças, de adolescentes, o que for, né? Coinonia, grupo nos lares, até um homem, né, no lar, e assim vai. Primeira coisa, ele tem isso aí, ó, os frutos do Espírito. Então, se ele é conduzido pelo Espírito Santo, logo vai ter os frutos do Espírito, certo? Também vai ter mais coisa, né? Tem a questão de encher-se do Espírito. Então, existem os frutos, mas existe um imperativo, uma ordenança de encher-se do Espírito. E o que isso quer dizer? E, por fim, viver no Espírito. Tá bom, queridos? Então, hoje, esse aqui vai ser o nosso mapa mental. Se você quiser fazer um outro depois, também mostra, né? Tira uma foto e mostra como você fez. Você faz esse mapa e você pode colocar no versículos, né? O resumo dos versículos aí em volta. Você pode preencher nesse mapa aí, né? Você pode ter 2, um bem resumido assim, outro mais preenchido, né? Essa é uma ideia para você, em todas as aulas, você fazer esse mapa e conseguir sintetizar, né? O que nós vamos estar falando hoje. Então, o tema é esse: liderança do Espírito Santo. O que é, qual o papel dele? Separar, conduzir. Como é que ele separou no Antigo e no Novo? Conduzido pelo Espírito Santo, teremos os frutos, precisamos nos encher e vivendo na palavra. Pronto, já está pronto aí, para a pessoa que está assistindo a aula gravada, já está o resumo aí da aula gravada, facinho aí para ganhar presença, né? Então vamos lá. Alguém tem alguma dúvida nesse mapa mental? Queria perguntar alguma coisa? Não. Então tá jóia. Vamos seguir nossa aula hoje. Ô, meu irmão, Pode falar. eu pensei assim no sentido, como que o Espírito Santo vai agir na liderança, nos frutos, como é que ele enche, né? Eu acho que ficaria uma dúvida nesse sentido. Como isso vai acontecer na vida do discípulo, entendeu? Por vários motivos, por várias consequências, por N oportunidades que o Espírito Santo nos dá, que Deus nos dá, né? Para onde ele vai nos levar. Então, seria isso mais um complemento aí nesse mapa mental, né? Joia, perfeito. A gente vai agora, exatamente esse mapa mental, a gente vai caminhar sobre ele. Então é como se esse aqui fosse o mapa da cidade, né? O mapa da cidade, ele é o resumo, né? Então agora a gente vai caminhar. Então agora a gente vê como se a gente tivesse, sabe o Google Maps, né? Que você olha por cima, de repente você vai andar nele, né? Então a nossa ideia agora é exatamente responder, não sei se todas as dúvidas, né? Mas tentar responder algumas questões sobre isso aí, tá bom? Vamos lá. Ok, obrigada. Nada. Queria convidar você a abrir sua Bíblia em João, capítulo 16. Tem a ver com o discípulo e tem a ver com o Espírito Santo, né? João, capítulo 16, versículo 12 a 14. Eu vou ler aqui na minha versão, tá? Abra sua Bíblia aí, no celular, no tablet, onde você estiver. Em João, capítulo 16, versículo 12 a 14. Eu vou estar lendo a versão, a NVI, tá bom? Que é a nova versão, a internacional. Talvez a sua seja um pouco diferente, mas não se preocupa, tá? Vamos caminhando junto.
Minha versão vai dizer assim, olha, Jesus, né, falando da obra do Espírito Santo para os discípulos, ele vai dizer: tenho ainda muito o que dizer, mas vocês não podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e tornará conhecido a vocês. Esse aqui é um texto básico principal, né? Jesus prometendo que não deixaria ali os discípulos sozinhos, queria enviar esse Espírito da verdade, né? E aqui, se você olhar alguns verbos, né, vai dizer que esse Espírito ele guiará, ele falará, ele anunciará, ele glorificará. Então tem algumas ações desse Espírito, né, mostrando a terceira pessoa da Trindade, a ação dele, né, como ele agiria na vida do discípulo, né? Você vai ver em outros textos, né, a oração Jesus pedindo, né, que viesse o Consolador, né, outro Consolador, e a gente vai ver isso para frente, né? Mas em resumo, a gente entender que a vida do discípulo, que antes de você ser um líder, você precisa ser um discípulo. A gente já falou sobre isso, né? Então, o discípulo, ele precisa do Espírito Santo. Não tem como você ser um discípulo sem o Espírito Santo. Essas duas coisas elas têm que estar assim, ó, tem que estar bem ligadas uma na outra, né? E por quê? Porque é ele que esse Espírito da verdade, e você vai ver na Bíblia quantas vezes a gente tem a verdade, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e assim vai, né? A verdade quer dizer que existe a verdade, né? Existe uma realidade que é a palavra de Deus, Ele é a verdade, né? E aqui está dizendo que esse Espírito, que é o verdadeiro, o Espírito que realmente vai habitar na vida do cristão, né? Então ele vai ter a questão de guiar, de anunciar, falar e glorificar a Cristo, tá bom? Continuando aqui, abre a sua Bíblia em Atos, capítulo 5, versículo 3, e me diz aí, esse versículo fala o quê? Que o Espírito Santo é o quê? Abra a sua Bíblia em Atos 5, 3, escreva aí embaixo aí nos nossos comentários aí, o que você acha que o Espírito Santo é? Atos capítulo 5, versículo 3. Quem nos ajuda aí? Aqui eu entendi que ele nos aponta para a verdade, né? Eles nos levam ao caminho que mostra qual a verdade, né? Onisciente, aponta a verdade, isso são ações dele. O Espírito Santo, ele é onisciente, O que eu queria destacar desse texto é o seguinte, que é uma confusão muito grande, principalmente por quem não é cristão, né? Quem não estuda a palavra de Deus, até se diz cristão, né? Mas não é, sei lá, de outra religião, né? Na verdade, o Espírito Santo aqui ele é uma pessoa. Você vê que Ananias e Safira mentiram para o Espírito Santo, né? Ele é uma pessoa. Ele não é uma força, ele não é uma ação, né? Para muitos o Espírito Santo é apenas uma ação, é um poder, é uma luz, né? Mas o que está dizendo aqui, Pedro está dizendo, eles mentiram para a pessoa da Trindade, que realmente é o que vocês falaram, né? Ele é onisciente e ele é aquele que cobra, né? Aquele que quer falar a verdade. Então, mentiram ao Espírito Santo. Então, ele é uma pessoa. É isso que a Bíblia vai mostrar o Espírito Santo como uma pessoa. Tem outros textos que nos ajudariam a falar isso, mas eu vou me deter a esse. Pedro mostrando a pessoa aí, né? 1 Coríntios 2:10 vai dar uma característica um pouquinho mais definida, né? Se bem que aqui também já disse, né? Bom, vamos lá para 1 Coríntios 2:10, adiantando um pouquinho nas Sagradas Escrituras. 1 Coríntios 2:10
Tem algo mais profundo aqui. O que tem aí de mais profundo? Ele não é só uma pessoa, mas ele é o quê? Espírito Santo é onipotente. Isso. Ele é onipotente também, ele é onisciente. Isso, Mari. Mas aonde eu queria chegar é exatamente isso. Se ele é onisciente, se ele é onipotente, logo, ele também é Deus, né? Porque olha só que interessante, né? Mas não vai dizer assim, o Espírito Santo é Deus. Também não vai dizer que Jesus é Deus, né? Não tem essas palavras, tem muitas coisas, na verdade, né? Mas, vamos lá. Mas Deus revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, né? Ele é poderoso, tudo mais, ele é onisciente, né? Até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Quem poderia conhecer a Deus se não fosse o próprio Deus, né? Pessoa da Trindade. Muito bem. João 14, volta um pouquinho aí. João 14, 16. O que mais que a gente pode olhar aqui? João 14, 16. Ele é o intercessor? Intercessor, isso. São características dele. Tem intercessor, onisciente. Mas olha só. Eu pedirei ao Pai e Ele dará a vocês outro conselheiro ou outro consolador para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo porque não o vê. A palavra ali, outro consolador, a palavra outro, allos, do grego, né? É outro da mesma natureza, da mesma espécie. Então Jesus está falando que ele é um conselheiro, ele é um consolador, e ele vai pedir ao Pai, e o Pai vai mandar outro na mesma essência que ele. Então a gente está aqui falando sobre Trindade, tá bom, querido? Ô, Rafa, Pode falar. também me chamou a atenção a palavra para sempre, o que dá uma caracterização de eterno, né? Também. Tem eternidade. Você vê aqui nesses textos que a gente leu, né? Tem eternidade, onisciência, né? O poder e tantas coisas, né? E de onisciência de conhecer a próprio Deus Pai, né? No caso, né? Mas exatamente, a eternidade também, porque ele estava lá, né? Quando vai dizer, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, em Gênesis capítulo 1, né? Ali estava envolvido o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Queridos, é impossível explicar a Trindade. Não estou aqui para tentar fazer essa loucura. Não conseguiria explicar a Trindade para ninguém, né? Mas a gente tem que apenas pela fé acreditar. Aqui tem um desenho, irmãos, que não é a realidade, né? Mas é um desenho que representa, né? Bem limitado, né? Como se fosse um pixel numa televisão gigantesca, né? Mas a ideia é que a Trindade é constituída por Pai, Filho e Espírito Santo, sendo que o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Mas o Pai não é o Filho não é o Pai, e o Espírito Santo não é o Pai, e o Espírito Santo não é o Filho, e assim vai. Por quê? Porque tem pessoas que acreditam que Deus Pai virou Deus Filho, deixou de estar no céu, virou Deus Filho, e aí depois Deus Filho deixou de existir e virou o Espírito Santo. Mas esses próprios textos que a gente disse, né? Há uma relação de um com o outro, né? A ponto de um conhecer o outro, né? Eles se conhecem, eles se coexistem na eternidade. Não são três deuses, é um só Deus, uma só essência, em três pessoas. Tem um teólogo que diz, né? E tente explicar a Trindade, você perderá a sua cabeça. Tente negá-la, você perderá a sua alma. Então é mais ou menos isso, né? Mas só queria mostrar que o Espírito Santo faz parte da Trindade, né? Ele é Deus, ele é onisciente, ele conhece o próprio Deus, ele conhece a gente, ele é eterno, né? Ele estava na criação, estará para sempre, né? Tá bom? Então isso aqui é quem é o Espírito Santo. É só a gente entender que ele não é uma força. O Espírito Santo não é um movimento, não é uma luz, uma energia. Alguns acham que isso, né? Tem gente até dentro de igreja que acredita que o Espírito Santo é uma energia que vem em você, mas ele tem vontade, ele tem sabedoria, inteligência, ele tem ações próprias dele, né? Ele não é alguma coisa que você conduz, que você que manda, né? Você que
pega para si, né? Como talvez o Oriente pensa muito, né, em forças, né, sei lá como dizer isso, né? Mas a ideia é mesmo que ele não é uma luz, não é uma força, né? Tá bom? Bom, então esse Espírito Santo, que é uma pessoa fazendo parte da Trindade, qual o papel dele na liderança, na nossa vida? Serve também, como eu falo sempre para vocês, tanto na liderança como para todo crente. Olha que interessante, em Gênesis 2:7, quando Deus cria o homem, e ele vai lá, faz o homem do pó da terra, ele vem e sopra, né, o sopro da vida. E quando a gente vai ver João 20:22, você vai lá olhar João 20:22, a palavra infusão, Rafael que é farmacêutico aí, não sei se tem alguma palavra, é infusão, né? Não sei se veio daí essa palavra, talvez veio, né? Isso, tem. Infusão, assoprar ou respirar sobre, né? E infusão é isso, né? É interessante que quando a Bíblia foi traduzida, ela foi traduzida do hebraico para o grego, nem lembro que ano que foi, mas foi na época de Alexandre lá, que fizeram, um rei pediu para traduzir a Bíblia, né, para o grego, para poderem ter acesso ali, né? Então, traduziram a mesma palavra do Gênesis 2:7, né, e a de João 20:22, que eu vou ler aqui, João 20:22 vai dizer assim, ó. E com Jesus, né, depois que ressuscitou, chega para os discípulos, né, aqui, tendo disso vou ler o do 19. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Tendo dito isto, mostrou-lhe as mãos e o lado, e os discípulos se alegraram quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Olha que interessante, né? A mesma ideia do sopro, né? Aquele sopro que foi dado para a vida, né, do homem, agora é um sopro das novas criaturas. De quem está em Cristo é uma nova criatura, né? Então, como se a gente recebesse um novo sopro de vida. Assim como em Adão nós morremos, nós perdemos o sopro, né? Perdemos o sopro, entre aspas, né? Perdemos a nossa ligação com Deus, somos separados de Deus, deixamos de ser filhos e passamos a ser criaturas. Quando a gente aceita Cristo, a gente recebe o sopro do Espírito, né? Uma nova vida, nova criatura, né? Então, só isso é interessante. Então, ou seja, não pode haver uma liderança cristã sem esse sopro do Espírito, né? É preciso nascer de novo primeiro, para depois ser um líder. Pode falar, Rafa. O Rafa, só de curiosidade, você falou da farmácia, né? Na farmácia, infusão é quando a pessoa não consegue tomar um medicamento por via oral, então ela usa por infusão, é quando o medicamento já vai direto para a corrente sanguínea, para fazer efeito instantâneo. Então, eu achei bem curioso com um versículo bíblico, é como se Deus estivesse colocando o sopro dele diretamente dentro de você com um efeito instantâneo. Interessante. E até se você pensar em toda a circulação do oxigênio, né, que entra nas narinas, passa pelo pulmão, vai para a corrente sanguínea e se espalha pelo corpo, né? E realmente o homem para ter vida ali, né, em Gênesis, quando Deus soprou, o sopro não ficou no pulmão, né? Não ficou parado. Foi para todos os órgãos ali, né? Para tudo, né? Legal, interessante, ó, tá vendo? É cultura também, tá vendo? Vamos lá. Então, queridos, né, o primeiro papel é que o Espírito Santo, ele vai habitar em todo crente. Então, se a gente está falando de liderança cristã, não tem como o líder cristão não ter tido esse primeiro encontro com Cristo. É possível um pastor, um missionário, um líder, não ter nascido de novo? Vocês acham que é possível não ter o Espírito Santo na vida dele?
Eu acredito que sim. A Kézia acha que sim. Quem mais? Você acha que é possível um líder cristão não ter o sopro do Espírito Santo? Eu acredito que não. Eu acredito que não, né? Eu acredito que ele sim nasceu de novo, mas por uma decorrência de uma falha de caráter no meio do seu caminho, ele perdeu essa comunhão, assim como foi com Adão. Quem mais? Alguém falou não. Deixa eu ver aqui. É possível. Olha. Falsos mestres. Muito bem. Né? É que a gente confunde, lembra? Né? Liderança com... Né? A pessoa pode ser o líder, né? Mas pode ser um chefe, pode ser um autoritário, né? É possível a pessoa estar num cargo, né, de liderança cristã, um pastor, o que seja, mas não ser nascido de novo, né? Não ter conhecido a Cristo. Apenas foi colocado ali, né? Mas nunca teve um encontro verdadeiro com Cristo. Se tornou um chefe, mas a gente vai ver, né? Logo pelos frutos conheceremos, né? Então é possível? É possível. Agora, é possível um crente não ter o sopro do Espírito Santo? Não é possível. É possível um pastor não ser crente? É possível. É possível você ter homens que parecem que era o pastor, mas não era, né? Lobo em pele de ovelha, alguém falou aí, falsos mestres, né? Isso acontece. Mas, assim, eu acredito que o Jonilson queria dizer, né? Um pastor verdadeiro, né? Não pode, né? É impossível, né? Um crente verdadeiro... Rafael, eu falei em relação a que aquele que verdadeiramente foi lavado e remido. Isso, tá certo. Agora, existe sim pessoas que não foram lavadas e remidas e pessoas que não têm realmente temor a Deus. Exatamente. Exatamente, é isso mesmo. Muito bem, vamos lá. Você quer falar? Vamos lá. Bom, e aí como que o Espírito Santo agiu aí na separação dos líderes? Então, no Antigo Testamento, né? Tem alguns textos aí, e eu vou dar aqui para vocês, que estão aí, alguns minutinhos, e você lê esses textos, escreve aí do lado. Eu vou dar uns 5 minutos, tá? Você vai lendo aí. Você pode escolher um ou outro, pode fazer no sequencial, pode começar de cima para baixo. Escreva para mim o que esse texto fala sobre separação. Como que o Espírito Santo foi usado para separação, tá bom? Então vou dar aí 5 minutinhos, pega a sua Bíblia aí e daqui a pouco eu chamo vocês. À medida que você for escrevendo, você for lendo, você já pode escrever se quiser aqui nas nossas mensagens ou depois, desculpa, ou depois a gente junta e fala, tá bom? Então é uma tarefinha para vocês, a sua vez. Abre o texto e vê o que a Bíblia fala sobre o Espírito Santo separando pessoas para a liderança, tá bom? Vou dar 5 minutinhos para vocês fazerem isso aí. Eu posso dar minha resposta? Pode falando aí, quem quiser. Em Números, eu vi que ele capacita, em Juízes, que ele reveste, 1 Samuel, ele habita, Êxodo, ele habilita, e Isaías, ele dá sabedoria e entendimento. Joia, legal. Mais alguém notou alguma coisa? O Rafa, eu vi aqui em Números 11, 16 e 17, eu vi uma ordem do Senhor, né? Ele pediu uma ordem que separasse os 70, e eu vi a comunhão, porque ele retirou o Espírito Santo, né? De um para colocar em muitos. Então eu vi aí a comunhão para realizar a obra do Senhor, o trabalho sendo separado no sentido de ajudar uns aos outros a fazer a obra de Deus, né? Joia, muito bem. Mais alguém? Rafa, além dessa questão de retirar de um e colocar no outro, que ela falou que é de ajuda, né, comunhão, eu também vi essa questão em Números, né, que eu escrevi aqui que é ajuda a carregar o fardo, né?
O que eu percebi aqui, nesses textos, né, foi que ele santifica, né, ele reveste, ele unge, ele se apossa, né, ele chama pelo nome, e daí ele vai dando conhecimento, habilidade, inteligência, sabedoria, conselho, né. Legal, isso mesmo, que ele vai dando, né? Vai passando, ele vai chamando, separando e já vai empoderando, vamos dizer assim. É uma palavra meio estranha, né? Mas é empoderando. Ô, Pode falar. Eu li Êxodo 31, do 1 ao 3, e eu entendi que o Espírito aqui, ele foi dando habilidade para Bezalel, né, que foi um dos escolhidos lá, que o Senhor escolheu, e ele foi dando habilidades, capacidade artística, né, para ele realizar as tarefas que ele tinha que fazer, né. Aqui fala que era para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze. Joia, muito bem. Deu habilidades até, né? Aham. Muito bem. Gostei do que a Luciana escreveu aí. Olha que interessante, né? É um resumo também, né? Tá nas mensagens aí, se você quiser ler. Mas interessante que o Espírito Santo, ele pega de Moisés, né? Na verdade, não é que o Espírito Santo ele é dividido, né, irmãos? Né? Vamos dividir o Espírito Santo. Mas visualmente, as pessoas tinham que entender que o mesmo Espírito Santo que estava em Moisés foi para os irmãos, né? Tem a ver com comunhão, né? Como eu acho que a Rosilene falou. Mas interessante que o mesmo Espírito vai para os 70, né? Então, para mostrar essa unidade do Espírito, né? Em Juízes, né? Os juízes lá, eles recebiam um poder, né? Uma força, né? Uma inteligência, uma sabedoria revestia eles, né? Samuel é ungido, né? E a palavra é essa mesmo, apoderou. A palavra ali é como conquistar um terreno, né? O Espírito Santo conquistou um terreno ali com a vida de Davi, né? Interessante que no 14 fala que o Espírito Santo deixou Saul, né? Você viu que interessante? Né? No 1 Samuel 16:14. Então, naquela época, o Espírito Santo vinha e saía, né? E é interessante como esse texto de Êxodo mostra que o Espírito Santo capacitando para habilidades. A pessoa construir o templo, fazer coisas assim, né? Muito bom. É isso aí. O Senhor escolhe, aperfeiçoa. Então essa é a ação do Espírito Santo, né? Escolhendo. No Antigo Testamento ele escolhia, separava, dava poder, claramente para que o nome do Senhor fosse glorificado. Em tudo que ele era para mostrar, tanto nos Juízes quanto em Davi, era para mostrar realmente o poder de Deus, né? É isso aí. Então, muito bom ver vocês conseguindo achar isso aí. Alguém falou alguma coisa? Eu. Pode falar. Eu li Isaías também, e Isaías ele estava falando que o Espírito ele dá sabedoria e o Espírito ele repousa sobre ele, dá sabedoria e entendimento e traz conselho e o poder, dá conhecimento e principalmente o temor ao Senhor. Joia. E esse filho de Jessé aí é a ligação que vai fazer do Espírito Santo do Antigo e o Espírito Santo da ação no Novo, porque aí está falando sobre alguém muito especial, né? Na verdade, o próprio Senhor Jesus, né? O Jessé aí, o rebento de Jessé era o pai de Davi, né? E Jesus ia ser descendente de Davi, né? Então, quando a gente olha para Jesus, né? O Espírito Santo na separação de Jesus. Claro, a gente sabe que Jesus é Deus, é o Filho de Deus, mas de alguma forma, as evidências da ação ou da presença da unidade do Espírito Santo com Jesus Cristo, né? Quando a gente vai olhar Mateus, capítulo 3, versículo aí 16 e 17, vai dizer assim, né? Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento, o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e pousando sobre ele. Então, uma voz dos céus: este é meu Filho amado, em quem me agrado. A presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. De alguma forma, as pessoas vendo ali o Espírito Santo, né? Não era uma pomba, né? Às vezes a gente imagina uma pomba, né? Eu até fiz um desenho de umas pombas aí, se você está conseguindo enxergar no fundo do nosso slide.
mas é como uma pomba, né? É uma forma, né? Não tem a pena e bico dessa forma, né? Apenas uma representação de como o pombo chega, né? Vindo do alto, assim, né? E aí o 4:1 é interessante que Jesus, o Espírito Santo mostrando que agora, nesse momento Jesus vai entrar para o ministério com 30 anos de idade. Então o Espírito Santo está colocando Jesus a serviço agora, né? É como se fosse um carimbo, uma autenticidade. Claro que Jesus não precisava disso, mas era para mostrar para as pessoas, né? A partir de agora, Jesus sendo adulto, porque era a idade de adulto naquela época, era 30 anos, né? E agora ele vai ser provado. O próprio Espírito vai levar ele para o deserto. Então o Espírito autentica, o Espírito vai provar, né? É como se você fizesse advocacia, direito, né? E agora você vai fazer a prova da OAB, para provar que você se formou em direito e vai virar advogado, né? E em Lucas 4:18, se você abrir lá, Lucas 4:18, vai dizer assim, Lucas 4:18. Jesus, ele tá ali, olha, pulou tudo isso aqui, volta aí. Tá me entregando aqui, eu encostei a Bíblia no... Olha, pulou tudo. Pulou um monte. Aí. Lucas 4:18 mostra quando Jesus chega ali na Galileia, né? E ele foi em Nazaré, na cidade onde ele cresceu, ele vai abrir o rolo e vai ler, né? O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Eu ia falar sobre a unção do Espírito Santo, né? Unção significa o derramamento do Espírito Santo sobre Jesus. Algumas pessoas, né, algumas seitas, vão dizer que nesse momento Jesus era um homem normal, e nesse momento é que o Espírito Santo, né, o Espírito Santo vira Jesus, né? Não é bíblico isso, né? João 1 vai dizer que no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, né? Jesus já existia desde o começo, né? Bom, agora a gente tem aqui, né, a separação do Espírito Santo para homens e mulheres, né? A gente abre a sua Bíblia em Atos e a gente vai caminhar. Olha, tô encostando aqui, tá? Vamos lá. Atos 1, 4-8. Atos 1, 4-8, diz assim. Vamos lá. Deixa a Bíblia aberta em Atos aí, que a gente vai correr em Atos aí. Irmãos, eu estou meio correndo, porque não dá para a gente pegar um versículo e ficar muito tempo nele, né? Mas Atos 1, 4-8 vai dizer assim: certa ocasião, quando comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do Pai, do qual falei a vocês. João capítulo 17, né? Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito. João capítulo 1. Então, havia a promessa do batismo do Espírito Santo, né? Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vai restaurar o reino de Israel? 7. Ele respondeu: não compete a vocês saber tempos ou datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Mas, aí o versículo aqui, né? Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas. Então, aqui o recebimento do poder, dinamis, né? Como se fosse a palavra dinamite, um poder muito grande, quando o Espírito Santo descer, a questão da unção, né? De estar cheio, de ser derramado, ser batizado, receber o Espírito Santo, né? Então, a promessa ali de Jesus sobre o poder para que eles pudessem ser testemunhas, o poder para que eles pudessem viver o Evangelho e pregar o Evangelho. Atos 4:31, quase no finalzinho ali do texto, né? Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Né? Então o Espírito Santo caiu sobre aqueles homens que estavam orando ali, que estavam reunidos, os primeiros cristãos. E eles estavam separados. O Espírito Santo vai dizer assim: vocês são meus líderes agora, eu vou usar vocês para anunciar. Então eles se tornaram os líderes, né? Os líderes cristãos, os primeiros pregadores do Evangelho, né? E aí muitos vão crer. E esse poder vai passando, né? Esse poder do Espírito Santo para outros, né? Como
próprio José aí, né? Barnabé, né? Atos capítulo 6. Roda aí sua Bíblia aí. Atos capítulo 6, versículo 3. Estava tendo muito trabalho ali para os discípulos, e aí eles querem homens para servir, né? Os diáconos ali, né? Entre aspas, né? E aí, versículo 3 vai dizer: irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho. Não era qualquer homem. Cheios do quê? Atos 6, 3. Cheios do Espírito e de sabedoria. Então, continua o texto, né? Mostrando o Espírito Santo. Sabe aquela história, né? Tostine vende mais porque é fresquinho, ou é fresquinho porque vende mais, né? Homens cheios do Espírito Santo, escolhidos para serem cheios do Espírito Santo, né? Para serem líderes cheios do Espírito Santo, né? Então, essa aí é mais uma ação do Espírito Santo. Deixa eu só ver uma coisa aqui, 3 minutos. Vou pedir para vocês, enquanto aqui eu vou fechar essa sala porque vai cair, anote esses textos aí, tá bom? Esses 3 textos aí, anotem eles e dê uma olhada nesses 3 textos, leiam eles aí e me digam o que eles falam sobre a separação para a liderança, tá bom? No Atos 9, 15, o que eu mais consigo observar no texto é a mudança, né? Mudança de comportamento, porque o próprio texto fala depois de tudo, né? E ele passou a pregar nas sinagogas. Tipo, uma pessoa que ela recebe o Espírito Santo, ela não consegue se manter a mesma pessoa, né? Jóia. E mais? O que o Espírito Santo faz aí? Como que ele separa? Ele separa para quê? Rafael é que ele fala que Paulo, né? Paulo, ele foi separado, né? Para levar o nome do Senhor, né? Pregar a palavra aqui, quando ele fala aqui que Ananias, né? Entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, né? Foi até ele. O Espírito Santo separa ele para fazer o quê especificamente? Preparando ele. E a obra do Senhor, né? O Espírito Santo. Isso. Ele fez cair essas escamas dos olhos dele, né? Porque até então ele não cria, né? O Senhor apareceu para ele, né? Então ele viu que o Senhor Jesus era uma pessoa real, né? Então o Senhor separou ele naquele momento, né? Então foi um processo, né? Na vida de Paulo que eu vejo, né? Foi um processo. Olha, isso mesmo mostra o Espírito. Na verdade já tinha, né? Na verdade o Senhor já tinha preparado para ele esse caminho, né? Aí. E realmente, como o Rafa falou também, o Rafael Lemes, né? A transformação, a forma que faz, mas é interessante você notar que ele foi escolhido para ser instrumento de pregação do evangelho para os gentios. Então Paulo vai dar esse start em pregar o evangelho para os gentios. Então o Espírito Santo faz essa separação. Paulo foi salvo já para sofrer, para pregar o evangelho para os gentios, embora ele vai começar o ministério dele pregando para judeus, mas já era se esperar que os judeus iam rejeitar Paulo foi apedrejado, e os judeus, né? Mas ele já era escolhido já para pregar o evangelho para os gentios. Em Atos 13, você vê a escolha de Barnabé e Paulo, né? Para saírem para missões, né? Para fazerem aí, são pelo menos 3 viagens missionárias, né? E lá em Atos 20, 28, deixa eu abrir aqui. Cuidem de vocês mesmos, de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo designou como bispos. O Espírito Santo da igreja ali, ele vai escolher pessoas para serem bispos. Bispos eram as pessoas que tomavam conta, né? A liderança. Alguns chamam de presbíteros, ou pode ser até pastor, né? Muito bem, então a gente vê que tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, o Espírito Santo separa líderes, né? A liderança na igreja, ela tem que ser uma vocação espiritual que exige a plenitude do Espírito Santo para uma governação boa e eficaz. Então, é preciso que a liderança da igreja... Pode falar. Alguém quer falar?
é preciso... Então, a liderança da igreja ela tem que ter essa plenitude do Espírito Santo, né? Ela tem que ter esse poder do Espírito Santo, tem que ser escolhida e capacitada pelo Espírito Santo, né? Então, líderes conduzidos pelo Espírito Santo, né? A verdade é que esses líderes, eles têm que entregar a sua liderança para o Espírito Santo. Às vezes o perigo, sabe, um líder arrogante que, não, eu que sei, não. Ele tem que, antes de ser líder, ele tem que entender, né, o que vai dizer em Romanos 8,14, que ele tem que ser liderado pelo Espírito Santo. Não existe um líder autóctone. O líder que ele tem que ser guiado pelo Espírito Santo. Nós somos apenas instrumentos, né? O papel do Espírito Santo é fundamental para equipar, capacitar e liderar, né? Mas receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então, não tem como ser líder, um bom líder, sem o Espírito Santo. Liderança espiritual requer poder espiritual. Zacarias 4:6 vai falar isso, né? Não por força, nem por poder, né? Mas pelo Espírito do Senhor. Então, a liderança boa, cristã, que é poderosa espiritualmente, não é porque a pessoa é eloquente, porque o cara é um bom líder, porque ele nasceu líder nato, mas é porque o Espírito Santo vai capacitar. Assim como capacitou homens, capacitou Moisés, que era gago, capacitou tantas pessoas, né? O próprio Pedro, que era não tinha feito estudado, né? Capacita todo mundo para servir, né? Agora, quais são os frutos do líder? Né? Eu te pergunto, né? Será que nós podemos julgar um líder? Falar assim, nossa, você não tem sido um bom... Esse aí não é um bom líder. Será que nós podemos julgar um pastor, um missionário, uma pastora, um líder, uma líder de célula? Será que ele pode julgar falando assim, olha, você está errado, olha... Porque, afinal de contas, nós estamos no mundo do não julgueis, né? Ninguém pode julgar. Então, mas aí cai naquela pergunta que eu fiz no começo. Pode um líder cristão não ter o Espírito Santo? Depende do que isso quer dizer pode, né? Acontece, não era para acontecer. Mas pode ser que você tenha um líder que nem cristão é, né? Quais são os frutos que ele dá, né? Então, Mateus 7,15 é um texto bem pesado por dois motivos. Para mostrar que sim, no mesmo contexto que diz não julgueis, está dizendo que a gente deve sim provar. A questão de julgar, meus irmãos, é você jogar sentença numa pessoa, não quer dizer que você não possa exortar, você não possa corrigir, você não possa... A ideia de não julgar é você não dar sentença, né? Mas, por exemplo, Mateus 7,15, cuidado com os falsos profetas. Eles vêm vestidos de peles de ovelha, mas por dentro são lobos devoradores. Sim, a gente pode ter líderes que são lobos devoradores, homens que se parecem tanto com ovelha, mas por dentro são lobos. E aí todo o texto aí, né, fala sobre isso. Mas olha que interessante, no final do texto aí, no versículo 22, Mateus 7:22, olha só. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônio, não realizamos muitos milagres? Ou seja, é possível expulsar demônios, é possível profetizar e é possível fazer milagre sem ser pelo Espírito Santo. Ele vai dizer depois no versículo 23, então lhes direi claramente, nunca os conheci, afasta de mim vocês que praticam o mal. O próprio Satanás pode fazer milagres, né? Vou botar aqui entre aspas, né? O próprio inimigo faz mágica, faz coisas para enganar as pessoas, né? Então, não quer dizer que uma pessoa profetiza, faz milagres, que exatamente isso vem do Espírito Santo. Mas a salvação está ligada a uma intimidade com Cristo, uma vida entregue para Cristo e assim o selo do Espírito Santo sobre a vida do crente, né? Do salvo, né? Então... quais são os frutos, né? Você conhece, quem sabe falar de cor aí, Gálatas 5:22? Alguém sabe quais são os frutos do Espírito sem ler? Ninguém? Tem musiquinha. Longanimidade, Pode falar, meu irmão.
longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, amor, paciência. Joia. Frutos do São Espírito. nove. Né? São 9. Sei que são 9. Tá bom, mas falou bastante. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Depende da versão, né? Tô lendo aqui, né? Mas, irmãos, qualquer um de nós que é líder, a gente está sujeito a esse julgamento. O líder precisa dar frutos, porque o líder ele tem que ser um crente, tem que ter o Espírito Santo, ele tem que dar frutos. E se ele não estiver dando frutos, qualquer pessoa pode exortar você está faltando isso, está faltando domínio próprio, está faltando amor, está faltando, né? Não que você não seja crente, mas nós temos que, o líder precisa dar frutos, precisa, principalmente os frutos do Espírito Santo. Se você tem o Espírito Santo, isso indica que você tem que dar os frutos. Não quer dizer perfeição, mas quer dizer que o Espírito Santo vai trabalhando na sua vida, né? Então, Gálatas 5:22 vai falar isso, né? Quais são os frutos, né? Daqueles que pertencem a Cristo Jesus. Crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também por ele, né? Então, sim, os frutos do líder, ele tem que dar esses frutos, ele tem que estar buscando esses frutos. Se tem alguma coisa errada, tem que tratar, tem que pedir perdão, tem que pedir, Senhor, me ajuda, né? Enche-me de ti, né? João 16:13. Então, aqui tem as ações do líder. Então, as nossas ações, sim, têm que ser julgadas, né? Elas têm que ser passadas por um crivo, né? As pessoas têm que ver as ações do líder. Não é só dizer ou se impor, mas ele tem que mostrar ações, né? João capítulo 16, versículo 13, mostra, se você conseguir abrir sua Bíblia rapidamente aí, João 16, 13, vai dizer assim, deixa eu achar aqui. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará. Então, o que o Espírito Santo vai fazer? Qual é um dos frutos na liderança? O fruto é entendimento da palavra. Salmo 119:18 vai dizer: desvenda meus olhos para que eu contemple as maravilhas da sua lei. Então, o líder cristão que não fala as coisas da palavra, não entende a palavra, ele precisa buscar isso, né? Precisa entender as escrituras. Uma vez conheci um homem, um pregador, que ele falava que ele era tão perto do Espírito Santo, que ele acordava, o Espírito Santo falava qual era a roupa para ele usar, e ele começou a falar um monte do Espírito Santo, o Espírito Santo falou para ele olhar o estepe do pneu dele, que estava furado, aí ele foi lá, olhou o estepe, estava furado. Só que, meus irmãos, aí ele começou a usar 5 versículos da Bíblia, e os 5 versículos que ele usou, ele fez uma interpretação totalmente errada. Versículos que falavam sobre Jesus, ele dizia que... E ele falou coisas que não eram bíblicas, sabe? E eu fico pensando, né? Aquele homem que se diz tão perto do Espírito, o Espírito Santo que dá entendimento do quê? Da palavra, da Bíblia, disso aqui que a gente tem, né? Então o Espírito Santo, sim, vai nos ajudar a entender e a viver e a praticar a palavra de Deus. Não tem como alguém ser cheio do Espírito e ao mesmo tempo não usar a Bíblia. Não tem como, né? A Bíblia precisa ser pregada, precisa ser entendida, né? Precisa ter um entendimento. 1 Coríntios 12, 4-11, fala o Espírito Santo dá dons aos homens, mas é interessante que fala muito sobre unidade. Há um só Espírito, né? Então, pessoas que dizem ser cheios do Espírito, mas líderes, né, mas que causam divisões, né, tem alguma coisa errada. O Espírito Santo dá dons aos homens, todos os dons que tem ali, milagres e tudo mais, mas é para que o nome de Cristo seja glorificado e para que haja unidade e para que a igreja seja edificada. Então, como diz o texto de Mateus lá, o cara pode fazer milagres, pode fazer expulsar demônios, o cara pode fazer profecias, mas se não está glorificando a Deus, não está unindo a igreja e não está edificando, então pode ser que não seja de Deus esses dons, né? Os dons servem para isso, para fazer a igreja, é o que está em 1 Coríntios, fazer a igreja amadurecer. 2 Coríntios 12, 2 Coríntios 1, 21, 22, ele é bem interessante. Você vai anotando aqui, tá, irmão? Depois você anota, se você quiser ler com mais calma, não dá o nosso tempo, né? Mas pode anotar para você ler. Ele vai dar a ideia que nós só conseguimos permanecer fiéis a Deus, não é por causa de nós mesmos, é o próprio Espírito Santo que nos faz
permanecer fiel. Eu lembro, quem aqui tem filho, né? Quando você vai atravessar o seu filho na rua, como é que você dá a mão pro seu filho? Você vai atravessar uma rua movimentada. Você vai dar um dedinho pro seu filho? Não, né? Você vai agarrar a mão dele. Por mais que o seu filho também segure na sua mão, assim, né? Aí, de repente, ele solta, mas você está lá segurando, né? Então, com a gente é assim mesmo. Nossa fé, ela é assim, né? Olha Pedro, né? Olha os apóstolos. Mas 2 Coríntios 1:21 vai dizer que ele que nos ajuda a permanecer, né? 1 Tessalonicenses 4:7 vai falar que o Espírito Santo é a questão da santificação. O Espírito Santo tem ciúmes da gente, ele quer a santificação. Então, é aquela ideia nós somos templo do Espírito Santo, não é? Também está em Coríntios, né? 1 Coríntios 6 ou 2 Coríntios 6, agora não me lembro. Mas falando que nós somos templo, então o Espírito Santo não pode habitar, né, com o pecado. Nós não somos perfeitos, mas nós não podemos ser praticantes do pecado, né? Então o Espírito Santo está ali constantemente limpando a casa, tirando a sujeira, né? Quem aqui trabalha em igreja sabe, você vai chegar lá, por mais que não tenha acontecido nenhum evento, vai estar lá uma folha caída, vai ter que varrer, né? Vai ter que limpar os bancos, né? E assim é o Espírito Santo. O líder tem que estar buscando um processo de santificação. Em 2 Coríntios, vai falar que nós somos transformados de glória em glória, né? A imagem de Cristo pelo seu Espírito, ou seja, o líder cristão tem que estar sendo transformado diariamente pelo Espírito Santo. Então, irmãos, isso aqui são os frutos, né? Nós, líderes, nós temos que estar dando frutos. Às vezes menorzinho, às vezes maior, mas nós temos que estar dando frutos. Pode falar, Mari. Ô, Rafa, uma dúvida, por favor. Pode falar. Um milagre que aconteceu, que não foi algum líder espiritual cristão, por exemplo, com uma vida que depois descobriu que não é um cristão. Esse milagre, ou uma cura, por exemplo, pode ter acontecido essa cura sem ser Deus que curou? Então, teria que pensar bem para responder a sua pergunta, né? Deus faz milagres, por exemplo, Jesus faz milagres mesmo sem estar presente, né? Quando ele cura o filho do oficial, né? À distância ele cura. Deus usa homens que nem usou Balaão, por exemplo, né? Que iria amaldiçoar e sair a bênção dele. Então, a Balaão, mesmo sendo perdido, ele abençoou, entendeu? Deus usou até o Balaão, né? Então, Deus pode sim fazer uma cura para uma pessoa que não era crente, ele pode fazer isso, né? Porque Deus não precisa da gente, né? Não é que Deus não precisa da gente. A questão que eu sempre pergunto se essa cura glorificou a Deus ou não. Hoje nós temos, assim, homens, né, que fazem curas e milagres, mas que Deus não é glorificado, né? O homem é glorificado, é o fulano de tal, né? Então, eu sempre penso assim, aquela cura foi de Deus ou não? Meu pensamento aquela cura glorificou a Deus ou glorificou o homem? Então, eu sempre penso no resultado, do que aquela cura gerou. Uma pessoa salva, uma transformação. Por exemplo, pastores que depois desviaram, né, que eu creio que nem eram crentes, né, que eram convencidos só, mas você viu que não tinha uma intimidade com Cristo. Porque quem conhece a Cristo, né, como diz lá em João, aquele que o Pai me deu, jamais abrirá a mão, né? Mas homens que caíram no mundão, ou seja, que mostraram, não, nunca fui salvo de verdade. Mas pregaram o evangelho, pregaram a palavra e pessoas foram salvas. Porque Deus usou a jumenta, usou o jumento para pregar a verdade e pessoas foram salvas. Então, minha simples opinião é essa, né? Eu posso estar errado, mas Deus pode sim usar o não crente para fazer milagres. Pode. E a pergunta que eu tenho quem foi glorificado com essa cura, com esse milagre, né? Sempre tem que ser o nome de Deus, né? O nome de Deus tem que ser glorificado, né? E não o fulano de tal ou a ciclana, né? Não sei se eu te respondi, Mari. Desculpa falar muito nesse assunto, mas realmente é uma dúvida real mesmo. Por exemplo, uma cura que aconteceu num centro de Umbanda, por exemplo, uma pessoa que recebeu, lá eles fazem umas cirurgias espirituais, um negócio assim, e a pessoa foi curada. Essa cura, mesmo assim, é atribuída a Deus, só Deus pode curar, ou o diabo também pode curar? Tá.
A minha opinião é que no caso o diabo cura também. É uma cura temporária que você fica escravo dela, né? Trabalhando com os ribeirinhos, existe muita cura. Tem um negócio que você pega, tem muita magia, sabe, que usa a natureza, né? Quem está no norte, assim, conhece às vezes, né? Vem muitas coisas indígenas que usa, né? E realmente cura, funciona, as pessoas relatam curas. Só que as pessoas ficam presas, vão aparecer outras doenças. Ou seja, de alguma forma Satanás faz aquela pessoa ficar presa, acreditando na cura, né? Não é uma cura permanente, mas é uma cura que vai fazer a pessoa ficar buscando o pajé, a pagelância, o curandeiro outras vezes, né? E fica rendido a fazer oferendas, a fazer isso e aquilo, né? Então, como eu falei, quem vai ser glorificado vai ser o diabo e não Deus, né? Então, eu acredito que pode sim, mas nesses termos. Tá certo? Não sei se eu respondi, mas resumidamente eu penso isso, né? Bom, então tem os frutos e também tem enchendo-se do Espírito. Olha, esse versículo é muito interessante, olha só. Efésios 5,18 diz: não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, leva à embriaguez, né? Mas deixem-se encher pelo Espírito Santo, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando a Deus de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que interessante, o verbo ali, encher, algumas versões, talvez a sua versão, está escrito, encham-se pelo Espírito Santo, né? Como um imperativo presente. Mas muitos teólogos vão traduzir como um verbo no passivo, deixar-se encher. Porque quando você está vendo esse copo aí, a gente pode dizer que essa figura, você pode dizer que esse copo está se enchendo a si mesmo? É meio difícil, né, você se encher. Porque quem está enchendo o copo, na verdade, é uma fonte, né? Então você tem a garrafa, você tem uma cachoeira, né? Quem vai encher, o copo está enchendo, certo? Mas, na verdade, o copo está se deixando encher. E se nesse copo tivesse com uma tampa, talvez ele não deixaria se encher, certo? Se esse copo tivesse cheio de pedra, de sujeira, talvez ele não deixaria se encher completamente, ele teria coisas. Então eu também entendo que é mais fácil a gente entender que nós precisamos deixar-nos encher. Então há coisas na nossa vida, a nosso diário, distância de Deus, aquilo que nós assistimos, aquilo que nós fazemos, nosso tempo com Deus, que nos impedem de encher. O Espírito Santo ele está ali, pronto, né? Jesus está jorrando a água da vida, então a gente precisa aprender a deixar-se encher. Não tem como a gente buscar o Espírito Santo no sentido de pegar ele e nos encher, né? Mas a gente tem como abrir a nossa vida, né, para deixar que o Espírito Santo nos encha. E a ideia de encher não é alguém que está vazio. A ideia de encher mesmo é que continua enchendo e derramando e transbordando, né, do Espírito Santo. Então, o desafio da liderança é realmente eu e você nos deixar encher pelo Espírito Santo. Então, a gente lutar com aquelas coisas que atrapalham o Espírito Santo. E o texto vai dizer depois, né, algumas coisas que nos ajudam a encher e mostram que estamos cheios. Porque um copo com água, ele se enche de água e ele transborda água. Então, uma das características de se encher do Espírito Santo e de estar cheio do Espírito Santo é falar da palavra de Deus, com hinos, cânticos espirituais. Uma das características é a alegria, né, de cantar, né, de expor até a criação de Deus. Uma das características de se encher e se transbordar é a gente louvar a Deus e ser grato em tudo, né? Então, a gratidão, a palavra de Deus, o contentamento, a adoração a Deus são coisas que nos enchem, que nos deixam encher e coisas que nos fazem fazer quando estamos cheios, né? Então, é a água entrando e água saindo, água pura, né? Então, temos os frutos e temos o deixar-se encher. Eu queria que você pensasse muito se você tem deixado Cristo encher a sua vida. Quais são as coisas na sua vida, aquilo que você tem gastado muito tempo, internet, novela, filme, fofocas, coisas que têm enchido a sua vida, tempo gasto que você não tem permitido, coisas, pecados, falta de perdão, né, falta de reconciliação, coisas que nos atrapalham de estar cheio do Espírito Santo, né, pecados e tudo mais, né?
Então são coisas que a gente precisa tirar, a gente precisa se esvaziar, né? Para que o Espírito Santo nos encha e continue nos enchendo. E por último, Gálatas 5,16 vai dizer, vivendo no Espírito. Então você tem os frutos do Espírito, você se enche do Espírito, mas você também vive no Espírito. Gálatas 5,16 vai dizer, por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. É possível, aí tem dois carinhas aí, você está vendo, né? É possível eu andar para o lado da carne e andar para o lado do Espírito ao mesmo tempo? Não tem como, né? E ali, ou você está andando para um lado, ou você está andando para o outro. Irmãos, como eu gostaria de entender completamente esse versículo. É um versículo que ele não é para ser compreendido, ele é para ser vivido. Viver pelo Espírito é um desafio de nós, cristãos, de líder mais ainda. A gente viver de uma forma que esse texto está nos mostrando que a carne está lá na gente ainda. Enquanto Cristo não vier e a gente não foi glorificado, né, a carne está lá, nos puxando. Mas nós podemos, não por esforço próprio, mas pelo próprio encher-se do Espírito, nós podemos diariamente aprender a viver pelo Espírito. Podemos caminhar pelo Espírito. E quando nós estamos caminhando nessa direção, nesse olhar para Cristo, nesse olhar para a palavra, no amor ao próximo, em servir ao Senhor, em adorar Ele, em fazer aquilo que agrada a Ele, é nítido que você vai estar indo exatamente pelo lado oposto da carne. E quando você está na carne, no ódio, na falta de perdão, no pecado, na lascívia, no buscar, em querer bens dessa terra, você está indo ao contrário, né? Então o desafio para nós, gente, é realmente aprender os frutos virão, se encher e aprender a viver no Espírito. Tá certo? Chegamos ao fim. E esse é o desafio nosso, como crentes, viver no Espírito e jamais satisfazer a vontade da carne. Tá ok? Alguém tem alguma pergunta, alguma colocação? E, Rafael, Pode falar, Junício. existe uma ilustração de 3 rapazes que eles tinham um mestre. E eles foram perguntar para esse mestre como eles poderiam estar cheios de sabedoria. E aí o mestre pediu para que eles pudessem pegar uma peneira, entrar no rio e encher essa peneira e sair com ela. E todas as vezes que eles tentavam fazer isso, né, ela esvaziava. E aí 2 desistiram e um ficou tentando lá por muitas horas. E aí ele virou para o mestre e falou assim, não há como encher. E aí ele falou, é por isso que nós temos que estar constantemente mergulhado, né, cheio do Espírito Santo. Porque não há como nós nos enchermos e ficarmos assim a vida toda, a não ser quando o Senhor Jesus vier mesmo e sermos glorificados junto com Ele. Joia, não tem como. Gostei da ilustração, aprendi uma nova. Aprendi 2 hoje. Muito bom, é isso mesmo. Você tem que estar mergulhado nele. Não tem como. Quando você sai da presença dele, vai secar. Não tem, né? A gente tem que estar constantemente, é o que o texto fala ali, né? Nós temos que estar constantemente sendo cheios, né? Recarregados pelo Espírito Santo. E é uma vida de deixar se encher, né? Deixar o Espírito Santo agir, né? Deixar ele limpar a nossa casa, né? Deixar ele ser... Nós somos templo do Espírito Santo, né? Deixar ele comandar a nossa vida.